Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Estamos aqui em mais um Pode Posicionar e o entrevistado de hoje é Gabriel CBO. Não é isso, Gabriel? Olá, pessoal, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, viu, Gênia, pelo convite. Obrigado. Ah, é uma honra para a gente ter você aqui, né? Para quem não sabe, gente, Gabriel eu conheci em um evento de casamento abundante foi intitulado por vocês, né? Vocês que Isso, isso. criaram. Conta um pouco sobre o casamento A abundante, gente Gabriel. desenvolveu um evento para ajudar casais que querem realmente construir casamentos sólidos, inabaláveis, abundantes para a glória de Deus. A gente crê que todo casal casado deve viver um casamento abundante, de acordo com as Escrituras, deve viver uma vida de piedade, amor, companheirismo, ter harmonia no lar, ter intimidade sexual e poder Isso. desfrutar de tudo aquilo que Deus designou e separou para a gente no casamento. Então a gente sabe que isso precisa vir, obviamente, com a graça de Deus e com a instrução da palavra, né? Então é um treinamento intenso, de 8 da manhã até 6:30 da noite, né? Isso, Com a pausa ali muito pro almoço, bacana. mas é muito intenso, tem muita ministração para que você possa sair dali com os recursos e tomar as tomadas de decisão para começar a viver de fato um casamento abundante para a glória de Deus. É um movimento para Sim. restaurar casamentos, mas também para aperfeiçoar aqueles casamentos que já são bons. Sim, sim, Então, o casamento abundante acontece uma vez por ano, geralmente em abril, esse ano já sim. aconteceu. E ano que vem já tem data, dia 18 de abril, já tá tendo Bacana, inscrições, já tem muita gente inscrita, e você pode encontrar, inclusive, mais informações desse evento no link da bio do meu perfil lá no Instagram, Gabriel CBO. bacana. Gabriel, e conta um pouco pra gente. Quem é Gabriel? Ah, Quem é cara. você? Eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou filho pela adoção em Cristo Jesus, né, por meio da fé. Eu sou casado com a Andressa Oliveira, minha amada esposa, com quem eu tenho 3 enteados e 4 filhos. Uma dessas filhas, desses 4, estão no céu. No final são 7. Você vai lá no Instagram de Andressa, Andressa Ecoprime, tá lá 7 filhos, mãe de 7 filhos, porque uma tá no céu, que é a Sim. Evinha. Um dia a gente espera, e a nossa esperança é essa, encontrar com ela na glória. E efetivamente lá em casa são 6. A gente ainda tá na fila de adoção por mais uma criança, porque desde que a gente se casou, a gente já casou com essa seta, né? Com essa decisão de adotar filhos, de glorificar Deus com isso. A minha motivação é simples, mas ao mesmo tempo é teológica. Eu penso, como eu falei aqui no começo, né, eu sou filho por adoção em Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós, aqueles que creem em Jesus, recebem o dom de serem feitos filhos de Deus por meio da adoção. Então, se eu Sim. sou filho adotivo em Deus, por meio de Cristo, que eu sou filho unigênito, que ministério maravilhoso esse da adoção, de amar. A ordenança de Deus é para que a gente ame. Então, se eu amo meus filhos de forma natural, eu também posso amar os meus filhos adotivos e forjar neles o caráter de Cristo, que é o verdadeiro DNA que mais importa. Além de que Jesus, a gente sabe, né, pela palavra, que ele é o cumprimento da promessa feita a Davi, dele ser raiz de Jessé, raiz de Sim. Davi, filho de Davi. E o cumprimento disso se dá por José, o pai de Jesus adotivo, que a gente sabe que ele foi obra do Espírito Santo com a Virgem Maria, mas José, então, encabeça essa missão que Deus deu de adotar Jesus como seu filho, de proteger Jesus naquela fase infantil, inclusive, de ir para o Egito, voltar, Isso. de circuncidar Jesus no templo. Isso. Então, todas essas funções paternais, digamos assim, foram cumpridas por José, e José era o descendente de Davi. Então, Deus cumpriu a sua promessa gloriosa de ter enviado o seu filho para morrer na cruz, para nos salvar, e ele nasceu de uma virgem, por obra do Espírito Santo, e ao mesmo tempo foi adotado por José, e o cumprimento da promessa é isso. Então lá atrás a gente tinha tomado a decisão, eu e a Andressa, de adotar. Quando a Andressa estava na sala de parto de Natanzinho, na verdade a gente estava internado para ter Natan. Natan vai fazer 5 anos agora em dezembro. Foi quando a gente conseguiu entrar na fila de adoção, porque tem todo um processo de juntar documentação. O pessoal do fórum perdeu nossos documentos. Passou quase um ano, é. Nossa. E aí depois, quando a nossa documentação foi validada e a gente fez o curso de adoção, e a gente entrou na fila. Quando você entra na fila, você espera um tempo. Foram 4 anos esperando as nossas filhas, Sério, Maria e Gabriel? Sofia. Maria tem hoje 8 anos, mas ela chegou com a gente há um ano atrás, 7 anos. E Sofia hoje tem Sim. 6 anos, fez agora dia 4 de julho, e chegou com a gente, né? Chegou pra nossa vida com 5. Então, 7 e 5, hoje tem 8 e 6. Então, a minha família é assim, eu e a Andressa, né? Diego, Cauã e Emê são meus enteados, os mais velhos. E aí tem Evinha, que seria a mais velha de Sim. todas. Aí tem Mamá, Maria, com 8 anos, minha filha adotiva, junto com a Andressa. Sofia, elas são irmãs. Algumas pessoas pensam que elas são gêmeas, mas tem 2 anos de Eu diferença. pensava que elas eram Se gêmeas. você for lá no meu Instagram, tem uma foto da gente, aí tem gente que Sim. pensa que ela é gêmea. E Natanzinho, que é o caçula, tem 4 anos. E a gente tá na fila por mais um filho adotivo. Então essa é a minha família. E a gente, eu e a Andressa, nós somos donos da escola Ecoprime, né? A gente chama de Ecoprime International Christian School, uma escola
de educação infantil ao ensino médio, lá em Sim, lá em Aldeia. Aldeia. Aldeia é o bairro de Camaragibe, né? É um bairro de muitos condomínios, Sim, muito sim. próximo de Recife. Camaragibe é a região metropolitana do Recife. E juntos nós fundamos, em 2020, também a editora Ecoprime. A Ecoprime tem 15 anos, desde 2010, e a editora Ecoprime tem 5, desde 2020. Na pandemia a gente fundou a editora Ecoprime, que são livros didáticos e paradidáticos para escolas cristãs de todo o Brasil. Graças a Deus, a gente já está em todas as regiões do país, com muitas escolas cristãs sólidas, bom. grandes, e a gente está avançando ainda mais, já temos mais alguns contratos assinados já para o ano que vem, escolas em Joinville, já temos escolas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, e tantos outros, Manaus, Muito tantos outros bom. locais. A gente tem levado educação cristã de qualidade, Que é o que tá né, precisando exatamente, muito hoje. com a cosmovisão cristã, ou seja, sem essas ideologias malucas que a gente tá vendo por aí, e preservando ali a boa ciência, a ciência que aponta de fato para Deus, né, para a educação dos nossos filhos, claro, respeitando todas as bases da BNCC, que é do Ministério da Educação, que é a Sim. Base Nacional Comum Curricular. Então a gente sempre diz que o nosso material vai muito além da BNCC, mas cumpre toda a base, né, comum curricular que o MEC estabelece. E também sou, né, apresentador de um programa da rádio, Eu para quem é da região. escuto, Que inclusive, legal. toda quarta, né? Não, na verdade é de segunda a sexta agora. A gente antes era toda quarta com a Andressa, né? na Rádio Evangélica FM. Às 4 da tarde. Era às 6 da manhã com a Andressa. E agora a gente esticou de um dia para todos os dias. Segunda a sexta, 4 da tarde, 4 às 5. Você vai Eu encontrar lá o escuto. Família Inabalável. Nosso objetivo é, de fato, edificar, né, Sim. as famílias para que glorifiquem a Deus, para que vivam vidas inabaláveis. E se tornar inabalável, que é o jeito carinhoso que eu chamo os meus seguidores, é confiar em Jesus. Ainda mais numa situação do país que a gente está vivendo, né, como hoje. A gente precisa confiar no Senhor Jesus, Ele é a razão da nossa existência e, ao Sim. mesmo tempo, o nosso forte refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Além disso, sou também autor do livro Inabaláveis, Olha aí. Superando Dificuldades Financeiras no Casamento. Esse tema aqui, né, acho que nem vale a pena a gente entrar, né, gente? Falar sobre dinheiro no casamento. A gente vai falar sim. Tem muita gente vivendo A desafios. gente vai falar sim. Inclusive, é um dos maiores motivos de divórcio. Sim, né? é apontado por várias casais. pesquisas como sendo a segunda maior causa de divórcio, né, Sim. depois do adultério, especialmente feminino, que é Sim. quando o homem geralmente não suporta a traição, então Sim. acaba ali o casamento. Mas eu vou dizer pra você que não é a segunda maior causa, é aquilo que as pessoas falam que é a segunda maior causa, mas tem muito mais coisas por trás dos desafios financeiros, né? A crise financeira, já vou falar logo, gente. Fica à A crise vontade. financeira não chega na sua vida, no seu casamento, pra você se separar da sua esposa, não. Os desafios É chegaram o para contrário, é o contrário, é para fortalecer, para unir vocês, é para aperfeiçoar vocês. Exato. E aí tem gente que realmente começa a se degladiar, começa a se ofender, endemonizar um ao outro, Virar inimigo. botar a culpa, vira inimigo, começa. Aí separa. Isso. E aí foi o dinheiro, não foi o dinheiro, foi o pecado que habita no nosso coração. Sim, sim. Tem que ter cuidado com isso. Sim. E nós temos a alegria de sermos plantadores de uma igreja lá dentro da Ecoprime. Os cultos são aos domingos, todo domingo, 10 horas da manhã, lá na Escola Ecoprime, que é quilômetro 5 ali da Estrada de Aldeia. Sim. Mas se pesquisar Ecoprime com 26, sempre faço essa ressalva, Ecoprime você vai ver lá o endereço, no Waze, em algum lugar. E todo domingo, 10 horas da manhã, o culto da Igreja Cristã em Aldeia. Nós fazemos parte da Igreja Cristã em Recife, do pastor Bruno Moraes, e ele nos enviou a plantar a igreja ali aos domingos pela manhã em Aldeia. Já estamos há mais de um ano nesse plantio, tem sido bênção, famílias têm chegado para cultuar conosco, tem sido abençoador. Você pode seguir inclusive o Instagram ou o YouTube da Igreja Cristã em Aldeia para acompanhar os cultos, para poder verificar a palavra. Da igreja? Juntinho, Igreja Cristã em Aldeia. Sem o tio, né? Sim. Então, Igreja Cristã em Aldeia, tudo junto, tanto no YouTube quanto no Instagram. Bacana. E a apresentação longa, Gabriel, Virginia. foi ótimo, foi ótimo. Eu digo que eu gosto quando o convidado senta aqui e fala. Tô à vontade, tô à vontade. Cuidado com isso. Fica à vontade. Ó, deixa eu te falar. Deixa eu te falar não, né? Deixa eu te Sim. perguntar. Como que vocês foram despertados para esse ministério de casal? Quando que vocês entenderam assim, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa levantar a cadeira Isso. se levantar da cadeira ali do. A gente às vezes fica meio conformado, acomodado, né? Nós cristãos, e aí a gente precisa fazer, a gente precisa pegar no arado e seguir. Eu acho que foi uma paixão, especialmente pelo evangelho e pelas almas, sabe? Nós, com a escola Ecoprime, nós lidamos com muitas famílias. São quase 400 alunos hoje, e crescendo, graças a Deus. Então você tira aí, por média, uns 700 pais, talvez, né? Juntando homem e mulher ali, os Sim, maridos e sim. esposas. E, obviamente, a gente tem vivido, toda escola tem visto muito movimento de divórcios, né? E a gente sempre diz que a Ecoprime é mais do que uma escola cristã, mais do que uma editora hoje, é um grupo, é uma plataforma de educação para a família cristã. E é muito, muito difícil você educar filhos sem, de alguma forma, ter as contrapartidas dos pais. Então, nós entendemos que nós precisamos também fortalecer e ajudar a igreja cristã, né, as igrejas locais, que são literalmente esse esteio
do bom evangelho, da boa doutrina, para ensinar inclusive os casais, mas nós nos apoiamos nisso e somos coadjuvantes nessa missão, mas nos associamos de alguma forma nesse sentido à igreja para poder ministrar, biblicamente falando, aos casais e a forma também de criar filhos. Por isso que existe Sim, também o CT. O CT Ecoprime é um evento que sim. vai para o 6º ano, começou em 2020, e vai para a 6ª edição, são mais de 400 pessoas participando, É o geralmente, centro de treinamento. centro de treinamento para pais cristãos da Ecoprime. Estamos em guerra, o mundo está em guerra contra nossos filhos, Exato, contra a alma exato, deles, exato. quer ganhá-los de todas as formas, e nós temos ali uma oportunidade anual de um sábado inteiro dedicar nossas energias, nosso tempo. Inclusive, Simone Quaresma, Sim, todos os anos está com a gente, ela é a nossa palestrante sim, mestra, está sim, conosco todos os anos. Esse ano vamos ter também Rodrigo Mocelin pelo 3º ano conosco. sim. Pastor Mocelin é uma bênção nas nossas vidas. E ministrando ali, além de Andressa, minha esposa também ministra para as Sim. mulheres e também para a família sobre criação de filhos. Vamos estar ali falando sobre como criar filhos para Deus, como criar filhos para a glória de Deus. Então, casamento, criação de filhos, apoiando os pais, nós precisamos fortalecer a família, sabe? Fortalecer a família. E nós, como Ecoprime, temos essa visão, esse entendimento, que é uma plataforma para a educação bíblica das famílias. A gente tem Perfeito. curso online gratuito lá na plataforma da Ecoprime Family, tá no link da bio do meu perfil no Instagram. Nós temos cursos gratuitos lá também. Nós temos investido muito tempo para poder abençoar as famílias. E claro, a gente sempre colhe muitos frutos disso, especialmente quando pessoas, assim como você, né, Sim, participam sim, de sim. eventos como os nossos e dizem que foi edificante, que foi abençoador. Eu Demais. comecei mesmo no Casamento Abundante um pouco antes até de vincular isso dentro dessa missão da Ecoprime. Porque eu sempre fui uma pessoa que era um vetor, né? Eu amo compartilhar coisas que, de alguma forma, são edificantes para minha vida. Então, eu retenho aquilo que é bom e eu transbordo, né, na vida das pessoas. Geralmente eu tenho feito isso. E eu falava num treinamento chamado Conversa de Impacto sobre todas as áreas da vida humana. Sim, Relacionamento com Deus, casamento, em uma ordem quase de prioridades, né? Criação de filhos e outros relacionamentos humanos, finanças, trabalho, aqui é a forma como você vai adquirir seu sustento e também saúde física. E eu falava sobre essas 6 áreas da vida humana nesse evento também de um sábado. E aí, quando a gente foi para rede social um pouco mais presente, é claro que você é convidado sempre a nichar um pouco mais. E eu pensei, dos 6 assuntos, o que eu mais gosto de falar é sobre relacionamento com Deus e casamento. E aí eu pivotei o meu Instagram, todo o meu ministério de alguma forma para falar entendi. para casais. Só que acaba que se você toca no assunto casamento, você tem que falar sobre saúde, Sobre sobre criação de dinheiro, filhos. sobre criação de filhos, você tem que falar sobre tudo. Então foi uma estratégia inteligente Muito para bom poder mesmo. alcançar a família. Muito bom mesmo. Eu e Rodrigo, a gente estava conversando aqui antes, eu e Rodrigo tivemos a oportunidade de participar tanto do Casamento Abundante quanto fizemos a mentoria também Sim, legal. com vocês e também depois fizemos o CT, mesmo sem ter Sim, filhos, legal. porque eu sempre costumo dizer no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que as pessoas têm o hábito de investir em muita coisa. As pessoas investem faz uma faculdade, depois faz uma especialização, depois faz um curso, e estão ali sempre investindo na área profissional, na área financeira, investe em um curso de finanças, investe Perfeito. em isso. Mas as pessoas não estão voltadas para investir em curso para casamento, por exemplo. Em curso para criação de filhos. Ninguém nasce sabendo o que é um casamento, né? Tava conversando isso ontem com a dentista dos nossos filhos. E eu tava conversando, como ela tem uma filha de 14 anos, eu tava conversando assim, como provavelmente vocês estão preparando, são uma família tradicional, estão preparando a filha de vocês para ser uma boa estudante, uma boa profissional. Mas é claro que no subconsciente de vocês existe ali a esperança de que ela seja uma boa cidadã, que ela seja uma esposa no futuro, tenha um bom casamento, que ela um dia visite a casa de vocês como pais, né, mais velhos, Sim, com os netos. sim. Vocês têm essa expectativa com elas, mas dificilmente se fala intencionalmente, se prepara esse adolescente para de fato construir toda a base de relacionamentos que ele vai ter, as Exato. decisões, os posicionamentos, Isso. a própria vida de pureza e santificação, que também coopera, né, com a construção daquilo que você está projetando. Então, às vezes, existe pouca intencionalidade dos pais com relação a todas as áreas da vida. Então, Sim, nós precisamos pensar na vida dos nossos filhos em relação a todas as áreas, especialmente o relacionamento deles com Deus, que é a alma eterna deles. exato. Depois, nós precisamos pensar, claro que nos estudos, na profissão, no futuro, mas também no No casamento. casamento, exato. Preparar, inculcar virtudes, preparar princípios para que essa pessoa possa tomar a decisão certa com a pessoa Sim, certa. Filhos, como vai gerenciar isso? Acaba que muitas das pessoas que hoje estão, talvez, estudando na faculdade ou se formando, estão começando um relacionamento com outra pessoa ali, não pensam sobre isso. Não estão exato, preparados para se casar, não estão preparados para juntar as escovas, não estão preparados para exato. enfrentar os desafios de um relacionamento, né, com uma pessoa tão diferente de você, porque vai ser Sim. diferente.
Então, isso é muito importante, preparar desde cedo os nossos filhos. E tem inclusive influência do mundo, né, para que não haja esse esforço, para que não haja essa atenção para a É, família, né. Vamos olhar para tudo lá fora. Então se esforce para ser uma boa profissional, uma boa médica, se esforce para ser boa nas redes sociais, se esforce para ser boa tudo lá fora. Aqui para dentro é um pouco meio que apagado mesmo pela sociedade para que você não se como se atente. fosse algo não tão importante. Pior Exato. que não importa quão próspero você seja profissionalmente, se você não tiver um lar para quem você volte, o que é um castelo sem uma família real, gente? É uma Isso, masmorra, né? É uma isso, masmorra. Então você vai ter ali, né, um relacionamento quebrado que vai prejudicar você em todos os aspectos da sua vida. isso, Todos os aspectos da isso. sua vida. Tava conversando com um amigo e sócio também, ele tem outra empresa, é o dono da Lala Lilo. Ele tava conversando como ele eh, teve um encontro com um empresário que é dono de várias unidades da McDonald's. São franquias, né, da McDonald's aqui em Recife. E eles estavam num processo de divórcio. Essa pessoa estava num processo de divórcio. Então estava se desapropriando de alguns bens, fazendo a divisão ali das lojas, tudo. E eu fico pensando, caramba, como Satanás ganha com tudo isso? Porque não que a prosperidade seja um sinal de bênção de Deus, exatamente, não é isso. Prosperidade financeira. Mas veja, quão mais próspera é uma pessoa que tem um casamento bem alinhado. Sim, sim, Você sim. tem o exemplo daquele Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Quando ele se separou da, se não me engano, Mackenzie Bezos, ela é a mulher mais rica do mundo hoje. Ela tem 6% de ações na Amazon. E claro que ela merece ter os 6% de ações da Amazon, porque Sim, afinal ele construiu aquilo, com obviamente, com ela, né. ela. Então não Sim, tem essa de construir sozinho, não. sim. Pode ter aplicado a inteligência dele nas horas de trabalho, mas ela estava em casa dando O suporte, amparo, o cuidando dos filhos. suporte. Então a Isso, construção é dos dois. Eu isso. penso claramente nisso. Mas veja, ele se separou. Então não é só pensando nos bens que ele perdeu, não é isso, por favor. Mas também perdeu bens. Ou Sim, seja, sim, não é esse o plano de sim, Deus, né? O divórcio não é o sim. projeto de Deus para a família. Sim, eu vi inclusive uma afirmação de Mussolini. Eu digo que a gente assiste uma dose de Rodrigo Mussolini todos os dias, eu Que e meu legal, marido, que né. legal. E aí uma das pregações dele, ele falou que perde toda a sociedade com o É, divórcio. exatamente. Perde todo mundo, não perde só o casal. Perde os filhos, perde uma escola, perde as empresas, perde os Isso. bens, tudo perde. Perde a família, Perde que a ali família. já construiu, os familiares, né, já Isso. construíram ali um relacionamento. E, Todo mundo e perde. agora, nesse ambiente, quem mais se torna vulnerável são as crianças. Exato. Exatamente o plano de Satanás, para alcançar as próximas gerações. Exatamente. E permita, as consequências do divórcio também atingem, muito provavelmente atingem os netos. Netos que Isso. você nem tem ainda. Seus filhos são pequenos, você se divorciou. Seus filhos vão ter filhos que vão se prejudicar no relacionamento com vocês. Por quê? Seus filhos agora vão ter os desafios da própria vida, e agora, nos finais de semana, eles vão visitar o vovô. Depois, no outro final de semana, a Sim, vovó, sim. divorciados. Depois vai visitar o vovô, que É é como se pai da ficasse mãe. tudo Quatro, fragmentado. quatro casas diferentes, Exato. fragmentos dessas casas. É óbvio que não tô condenando quem se divorciou por motivos absolutamente bíblicos. Sim, sim, E sim. talvez por extremo sofrimento de traições Sim. eh, consecutivas, sem arrependimento. Não estou falando que você tinha algum tipo de escapatória ou que estou julgando o seu caso específico, mas até você que se divorciou, você tem que ser contra o divórcio, entenda o que eu quero dizer. Isso, Até você isso, que passou isso. por uma situação como essa, tem que assumir, diferente dos famosos que glamorizam, que dizem assim, tá tudo bem, somos Somos superiores, amigos e não sei somos o amigos, estamos quê. saindo todos em paz, É, nossos filhos não estão sofrendo nada. Mentira. isso. Vou falar aqui uma coisa, enfim, que é dura, não condeno meu pai e minha mãe, nem nada disso, mas meus pais, quando se divorciaram, eu tinha 6 anos de idade, eu chorei N noites, com saudade, especialmente do meu pai, porque ele estava morando em outra casa. Meu pai é um dos meus melhores amigos, construiu essa relação e é maravilhoso. Honro minha mãe, amo eles, né? Continuo amando e honrando eles, mas a decisão deles teve consequências sobre, inclusive, meus filhos. Sim, Obviamente. sim. Não tô dizendo que é algo reversível, entenda, não tô dizendo que agora a gente precisa ficar chorando sobre leite derramado, mas observar os fatos e dizer esses fatos não são bons. Isso não significa que eles não são salvos em Cristo, isso não significa que eles são cristãos, isso não significa que eles não são amados, que eles não vão ser honrados. Vão ser honrados, mas são consequências sérias, drásticas, decisões que marcam vidas, gerações. Exato. Então, assim, eu tive uma criação, graças a Deus, muito boa, apesar do meu pai estar distante fisicamente, todos os dias ele ligava, ele estava sempre Tinha aquele presente. contato, né? Minha mãe, né, fez uma criação excelente, eu honro muito minha mamãe, né, minha mãe Valdilene com a criação minha e do meu irmão, mas teve consequências e teve coisas que eu, Sempre obviamente, tem. não viveria se meu pai tivesse presente no lar. Se tivesse aquele apoio, se tivesse aquela construção de uma masculinidade bíblica também. Então eu precisei, obviamente, eu podia contar com meu pai nesse exemplo, mas
eu precisei recorrer a outros exemplos de outros homens bíblicos, né, e sobre casamento também, para poder. Eu sei que isso pode ferir um pouco o coração do meu pai se ele ouvir isso, mas assim, não é para ferir, não é pessoal. É sobre um aspecto bíblico, é sobre um aspecto teológico mesmo. As nossas vidas, a nossa ordenação de amores. Ou seja, eu precisei correr atrás de outros exemplos de casamento, outros exemplos de vida matrimonial, né, de masculinidade, embora meu pai Porque seja uma grande o referência para mim. exemplo é muito dia a dia, né? Isso, então eu precisei correr atrás disso por causa de um divórcio. Sim, Então eu tô trazendo um caso muito especial e muito pessoal, mas ao mesmo tempo eu sei que isso atinge muitas pessoas. sim, E eu não sim. tô dizendo que isso precisa agora ser o motivo pelo qual você não vai se divorciar, mas é um dos motivos bíblicos. É um dos motivos pelos quais você deve pensar. Tem gente que não se divorcia porque os meus filhos não cresceram ainda. Não, não é sobre isso não. É sobre você refletir. O relacionamento entre Cristo e a igreja, é isso que a palavra de Deus diz. E, gente, vamos pensar aqui, especialmente aqueles que são cristãos e se divorciam, você se divorciou por causa do pecado. Pecado. Entenda, não foi um pecado específico. É uma camada de pouca luta, pouca guerra Sim, contra o pecado. sim, sim, Ou contra a sensualidade, ou contra o adultério, ou contra o orgulho, sim. ou contra a altivez, ou a soberba, ou a ignorância, o jeito de falar, sua mente está sempre presa naquilo que dá errado, naquilo que está fora do lugar no seu cônjuge, você sempre tem críticas e mais. Isso. Então, não estou traindo, mas sempre críticas, sempre destruindo. E nós precisamos vigiar a respeito disso. Quem vos fala não é alguém perfeito. Eu tenho que lutar contra, provavelmente, todos esses pecados. De todos Mas eu os preciso dias, né? declarar guerra a esse pecado. Para ser humilde como Jesus, que é a base e é a verdadeira grandeza, a verdadeira riqueza é a humildade. Para ser humilde como Jesus, dizer: meu amor, me perdoe, eu fiz isso de errado, me perdoe, isso aqui não está alinhado. Eu tenho que ter disposição também para quando minha esposa me perdoar, me pedir perdão, eu estar disposto a perdoar. E a gente Sim, vai entrar nesse assunto, né, daqui a sim. pouco. Mas Vamos, enfim, sim. com certeza a matriz é o pecado. O que causa os divórcios em relação ao dinheiro não é o dinheiro, é a forma como você se relaciona com o outro, com o seu cônjuge, diante dos desafios financeiros, ou diante dos desacordos. Você fez um acordo, seu cônjuge foi lá e descumpriu. Nossa, isso é absurdo, infidelidade. Ok, é absurdo, você pode estar indignado, mas a sua indignação não deve conduzir você para uma ruptura. Não deve conduzir você, senão Sim, para oração, sim. jejum, a prática de intervenções por meio de boas exortações, com sabedoria bíblica. Eu garanto a você que muitas vezes você vai. As pessoas que estão em embates ou em discussões ou em crises no relacionamento estão em crise contra o próprio pecado. Gênero, 90% das pessoas que me procuram no meu Instagram para falar que estão numa crise relacional, crise no casamento, geralmente essas pessoas estão longe de Deus. Não fazem devocional, não leem a Bíblia, não oram. Não estou dizendo que pessoas que leem a Bíblia e oram não vão ter dificuldades no Sim, casamento. Vão ter. tem. Mas geralmente elas não oram juntas, o Sim, casal não ora junto, o sim. casal não lê a Bíblia junto, o casal não serve na igreja junto. Pararam de ir para a igreja, pararam de ter o A alimento, comunhão. a comunhão com outros irmãos, com irmãos próximos Sim, de grupos, pequenos sim. grupos, não sei como é que chama na sua determinada igreja, mas PG, ou pequeno grupo, ou grupo de vida, não sei como é que chama, mas você tem que estar com essas famílias, amando essas famílias, sendo acobertado, né, Sim, sendo coberto espiritualmente no sentido de oração, no sentido de compartilhar um desafio, e você não faz isso. Aí vem a exato. crise, você está sozinho, isolado, e toma decisões com a influência de uma amiga da academia, que diz assim: eu me separei, tô tudo bem. Que não tem a Bíblia como seu Um norte, né? amigo do trabalho que trai a esposa direto e faz: meu irmão, vaza, vaza, vaza. Vive a vida de solteiro, já pensasse, vamos sair junto. E o cara Exato. tá ouvindo esses conselhos. Deixa eu dizer uma coisa: você que tá ouvindo esses conselhos, você é responsável pelos conselhos que você absorve e de quem você ouve. Esses seriam os conselhos de Jesus para sua vida? Será? Será que Jesus falaria com seu amigo da balada ou do trabalho, que não tem uma família estruturada? Será que a sua amiga da academia, aquela que não casou, aquela que não tem um passarinho pra dar de bebê, Sim, não tem responsabilidade nenhuma, ou então se separou e tá fantasiando que tá boa, tá sendo contaminada pelas influências de novelas ou de séries? Quem exato. você vai ouvir? Eu prefiro ouvir a palavra de Deus. Eu prefiro ouvir bons autores. Eu prefiro ouvir bons podcasts como esse. Eu prefiro ouvir bons pastores, pessoas que têm a vida que eu gostaria, não por inveja, mas que eu miro ter. Referências, modelagem. Poxa, essa pessoa, esse casal aqui tem um casamento, mesmo que eu não consiga ver todas as falhas que eles vão ter falhas, mas eles conseguem viver um casamento abundante. Mesmo que tenham erros ali, tenham embates, eles constroem um relacionamento maduro por muitos anos. Eles vivem para a glória de Deus, os dois estão empenhados em servir um ao outro, em servir a Deus. Então, esse casamento é desse casal que eu quero te conselhos, e não de quem não construiu nada. Sim, sim. Você já me Entende? respondeu a pergunta que eu ia fazer subsequente, que o que caracteriza um casamento abundante, né? Você Boa. já tá É. tava falando nesse Casamento abundante é um sentido. casamento, na minha perspectiva, eu sei que a palavra abundância tem um significado próprio, mas eu creio que quando Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ele penhorou essa palavra. Então eu gosto de dizer o seguinte: a palavra abundante é penhorada pelo Senhor Jesus e por aquilo que é
de fato, o ministério Sim, da piedade, ou seja, imitação de Cristo. sim. O cristão deve viver uma vida piedosa. Uma vida de piedade é uma vida, não é sobre misericórdia tão somente com o outro. Piedade tem essa conotação, né? Mas a conotação do termo piedade cristã, ou piedade no contexto bíblico, é imitar Jesus. Mortificar o seu pecado, crescer em arrependimento, olhar para o seu próprio pecado e pedir perdão ao Senhor, e ao mesmo tempo você crescer nas virtudes de Cristo. Isso. Amando o Senhor Jesus. Amando as coisas que Deus ama e odiando aquilo que Deus odeia. Que não são pessoas, são atitudes, são comportamentos, são ideologias. Isso sim, né? Deus abomina. Mas não necessariamente você precisa que. Nós não somos chamados, nós somos chamados a amar os nossos inimigos, até eles. Mas sim, nós precisamos odiar o nosso próprio pecado. Então, um casamento abundante é um casamento onde o casal está progredindo nessa direção. Imagine que mundo perfeito, Gene. Veja, você consegue imaginar um mundo sem lei, sem a lei de Deus, sem os 10 mandamentos? Seria um mundo Não faz caótico. Você sentido. pergunta para uma pessoa que não tem fé em Cristo se ele quer viver num mundo onde tem as leis morais, onde não tem, ele vai provavelmente dizer, eu prefiro viver num mundo onde tem leis Constrói morais. a ordem, né? Tem leis morais. Beleza, pelo menos a segunda tábua da lei, que é o relacionamento horizontal, a primeira tábua Sim. da lei, os 4 primeiros mandamentos, né? Sim. Só o Senhor teu Deus adorarás, só lhes darás culto, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento aqui é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto é guardará o dia de sábado, santifica o dia de sábado, ou seja, guarde um tempo de descanso diante de Deus, ok? Aqui. Os 6 próximos mandamentos é, depois de ter um relacionamento vertical com Deus, agora eu posso ter um relacionamento horizontal com os meus próximos. Amar o próximo como a mim mesmo, amar o próximo como Jesus me amou. E aí nessa esfera tem os 6. Começa com honrar pai e mãe, autoridade. Depois vai para não furtar, não adulterar, que diz respeito a toda a área sexual do ser humano, né? Não é só pro casal casado, que aí sim seria adultério. Aquele cara que não casou, aquela mulher que não casou, também não deve adulterar no sentido de não fornicar, de não ter relações sexuais com pessoas estranhas, nem pornografia e outras coisas. Aí depois entra o quê? Não matar, não dizer falso testemunho e o 10º mandamento, não cobiçar. Veja, imagine um mundo em que as pessoas viajam, né? Um casal ali foi viajar, você não tem garantia nenhuma, sua esposa tá te traindo, seu marido tá te traindo. Tem mentira, tem cobiça, tem inveja, Sim. tem morte, tem agressões. Você não tem o não matarás, você não tem o não dirás falso testemunho, você não tem o não furtarás. O tempo inteiro está acontecendo isso. Ou você prefere um mundo em que existe honra aos pais, existe honra às autoridades, existe, né, zelo para não roubar tempo, não roubar coisas do outro, não cobiçar coisas do outro, não dizer falso testemunho, não adulterar, não matar. É claro que todo mundo, ímpio ou justo, ou piedoso, ou cristão, quer viver num mundo, nesse segundo mundo que eu estou projetando aqui. Então Sim. imagina você vivendo a construção desse segundo mundo, que é essa ideia. Segundo mundo foi porque A e B aqui, né? A é sem lei, aqui é com a lei de Deus, ok? Então imagina você viver nesse segundo mundo dentro do seu lar. O seu cônjuge buscando obedecer a Deus em todas as coisas. Você buscando obedecer a Deus em todas as coisas. Quando vocês falharem, que vão acontecer, esse é o sentido de pecado. Pecado significa errar o alvo. Quase que eu erro agora o O microfone. microfone. Mas pecado significa exatamente errar o alvo. Qual é o alvo da nossa vida? Glorificar a Deus. Como é que eu Exato. glorifico a Deus? A palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. E me manifestarei a ele. É isso que Jesus disse. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Então aquele que obedece a Deus é aquele que ama a E Deus. foi inclusive o primeiro pecado. Foi a Exatamente. desobediência. Desobediência. E Não foi o desobedeceu. fruto, não foi a árvore. E desobedeceu porque ele amou não a Deus acima de todas as coisas, amou a si mesmo. E a Sim. projeção daquilo que Satanás tinha dito. Sim. Você vai se tornar igual a Deus. Né? Então, assim, ele amou essa ideia. Então, veja, aqui é interessante como a gente pensa. O casal abundante é um casal que está caminhando na santificação. O cristão, quando ele se torna uma nova criatura em Deus, ele é batizado ali, mortifica o velho homem, nasce o novo homem, segundo o caráter de Cristo, ele começa um processo que nós chamamos, eu só entendi isso com 16 anos, mesmo tendo nascido na igreja, por isso que eu vou fazer questão de falar. Para alguns aqui vai ser básico, para outros vai ser uma novidade, talvez, mas seria, a santificação é o processo em que um cristão agora, nova criatura, mortifica o próprio pecado, Sim. cresce no entendimento daquilo que peca, porque Davi orou, Deus me perdoa até por aqueles pecados que me são ocultos. Eu nem sei quais são os meus pecados. Nem todos. E me dá a conhecer quais são esses pecados, porque eu posso me arrepender deles e me afastar deles. Então a nossa oração tem que ser essa, inclusive. Então, você mortifica o seu próprio pecado e você cresce em imitação de Jesus. Imagina um lar, né? Onde você e o seu cônjuge imitam o Senhor Jesus. Na humildade, no amor, na mansidão, no domínio próprio, na alegria, porque sim, um casal abundante é um casal alegre. No caso do casamento, a santidade envolve a prática da relação sexual. Então, fora do casamento, santidade é não fazer sexo. Você é solteiro, você é divorciado, você é viúvo, você, né, enfim, tá casado, mas não pode ter relações sexuais com qualquer outra pessoa.
Mas no casamento, a aliança de Deus, o estabelecimento de Deus, a santidade envolve a Sim. prática constante, qualitativa da relação íntima sexual para o prazer dos dois. É bênção dentro do Então, casamento. exatamente. Então, assim, imagina um casamento. Isso é um casamento abundante. E esse é o casamento que nós precisamos ter. Só que existe pouca intencionalidade, pouca luta, pouca guerra contra o pecado. Eu sempre digo, até aqui na frase do livro, quando as pessoas, que o livro tem algumas frases, quando as pessoas, por exemplo, a gente não fala só sobre dinheiro aqui no livro, não, gente, tem mais coisa. Mas quando as pessoas dizem assim, eu tô em crise no meu casamento, eu sempre digo, elas estão em crise na guerra contra o pecado. A crise verdadeira, eu tô tentando procurar, não É vou achar. contra o pecado. É contra o pecado. Então, eu não tô em crise no casamento, porque o casamento é um ambiente. Gente, o casamento é um ambiente. Não tem Na crise no verdade, a ambiente. crise é para até aceitar o pecado, A crise né? são as pessoas. Sim, Então, se você tem crise no casamento, ótimo, comece a solução olhando pra si. sim. E geralmente, o que é que vai acontecer? Nós somos pecadores, especialistas em pecar, a gente vai olhar assim pro outro. Então, não, é meu marido que é pecador. Se ele resolver, se o meu marido resolver o problema dele, o casamento da gente vai ser maravilhoso. E geralmente você tem algum tipo de É desse trave jeito no seu mesmo. olho e você tá olhando pro cisco, olhando pro seu irmão. É provável que seu marido também tenha uma trave, tá? Aí você tá com a trave, ele também tá com a trave, você tá olhando só pra Cada um dele. esperando que o outro mude. Só pra dele. Quando tem uma briga, você não consegue desligar a mente do pecado do seu marido. Você não consegue olhar pro seu. Cara, você coloca de joelhos e diz assim, Senhor, me mostra o que que eu fiz de errado aqui agora. Né? Então, assim, a gente precisa ter isso aqui. Quando as pessoas dizem que o casamento está em crise, na verdade, o que querem afirmar com isso? Mostra aqui, por essa aqui. Quando as pessoas dizem que que o casamento está em crise, na verdade, o que estão querendo afirmar com isso é que a sua luta contra o pecado está em crise. Então, isso é viver uma vida para Deus. Isso é um casamento abundante. Casamento abundante, por isso que abundância é só com Cristo. Casamento abundante é para a glória de Deus. Perfeito, perfeito, Gabriel. Muito bom. É uma aula, gente. A gente fica aqui ouvindo, eu fico aqui parada ouvindo, porque é uma verdadeira aula. Gabriel, e você também já pincelou aí sobre o que eu queria perguntar. Eu estava falando aqui com ele que a gente vai fazer perguntas aqui profundas, porque a gente precisa tratar de questões que não é falada naturalmente, Sim, que as sim, sim. pessoas se omitem, preferem ficar meio ali escanteado, não querendo ofender gregos e troianos. E você falou aí sobre a questão da relação sexual dentro do casamento, né? Que é uma bênção. E tem Isso. muitos casais hoje, infelizmente, que estão se achando casados, porque moram juntos, mantêm ali uma vida de casados, têm um relacionamento Isso. comum, mas não são de fato casados, nem no civil, nem no religioso. Como trazer esse alerta para quem realmente é cristão? Veja, por mais duro que seja, e eu convido você, se você já está vivendo como um casado, ou seja, vocês já moram juntos, já juntaram as escovas, vocês têm tido relações sexuais, eu convido vocês a analisarem isso com um olhar bíblico, para que haja arrependimento por essa fase. E ao mesmo tempo vocês já estão morando juntos, já existe uma certa. eh, não é estabilidade a palavra, mas já existe um certo contexto financeiro apropriado, porque para casar muitas vezes você precisa ter isso, né? Uma casa, um teto para morar, e vocês já estão tendo isso. Casem-se no Senhor, casem-se. Não esperem uma festa, façam uma festa depois, façam uma festa quando completar 5 anos de casado, faz os votos, renovação de votos. Não tem dinheiro para festa, faça um casamento, regularize a sua situação diante de Deus, porque do contrário, você está no pecado de fornicação. E eu acredito que as igrejas têm esse papel de alertar as pessoas, especialmente cristãs, que tem gente dentro da igreja vivendo isso. Gente, união estável não é casamento. Isso. Não é casamento. Ah, você teve que pagar alguma coisa lá no cartório, nem sei nem se paga. Paga o seu casamento lá no cartório. Pede ajuda para alguns irmãos. Eu sei que tem gente em igreja que pagaria. Eu sou um desses, caras, que pagaria para ajudar E tem alguns até uns irmãos casamentos comunitários também, né, comunitários. pessoal? Pagaria para alguns irmãos poderem fazer o casamento. Porque para tudo nesse país a gente termina pagando, né, para fazer alguma coisa. Até para casar você paga. Até para morrer você paga, né? Como dizia minha mãe. Minha mãe sempre dizia isso. Para morrer eu não tenho dinheiro. Então, assim, nem para morrer. Então, assim, você tem que ter essa posição, especialmente você, homem que tá me ouvindo. Isso. Tenho certeza que a sua ou namorada ou noiva que tá morando com você gostaria de estar casada nesse momento. Você tirou ela da casa dos pais, ou então, se ela já morava sozinha, você retirou ela de algum local para que vocês estivessem juntos. Jesus nunca faria isso. Jesus nunca possui as delícias da sua igreja, que é conhecida na Bíblia como a sua noiva, sem colocar antes uma aliança no dedo. E essa aliança não é união estável, não é uma aliança de compromisso, é uma aliança de casamento. Casamento é pertencimento. Casamento é se tornar uma só carne.
E sim, isso se dá na nossa sociedade, por meio, inclusive, da palavra, você tem um entendimento disso, por meio da instituição civil. Civil. Você lembra de Boaz com Ruth? Ele foi lá para a porta da cidade, primeiro perguntar, ó, tem o resgatador, tem um membro da minha família, naquele contexto da religião e da sociedade teocrática judaica, era esse o contexto, tem outro resgatador, deixa eu ir para a porta da cidade. O resgatador não quis possuir Ruth, a moabita, né? A nora de Noemi. Então Boaz fez, então eu vou resgatar. E toda a cidade ficou sabendo. E ali é um casamento civil. A sociedade sabe. Algumas pessoas falam casamento religioso. Para o casamento religioso acontecer hoje, você precisa ter o efeito civil, porque do Sim, contrário não é casamento. sim. Então, tem pessoas que perguntam, Gabriel, eu preciso casar na igreja? É bom. Não, mas eu sou obrigado, porque senão não vai ter valor diante de Deus. Não é isso. A sociedade estabelece, por meio do certificado, da sua certidão de casamento e por meio da sua aliança, e diante de testemunhas, porque para você casar no fórum, né, você vai primeiro para o cartório, depois você vai para o fórum, você tem que ter testemunhas. Aquelas testemunhas estão dizendo ali, aquele grupo de 2 casais talvez, ou 2, 3 pessoas talvez, estão dizendo ali, esse casal se comprometeu, fez votos, estão casados. Então casem-se, casem-se. Está junto, está amigado. Ah, porque eu vou perder a pensão. Meu irmão, você está negligenciando o banquete da graça por causa de migalhas, migalhas, porque o que você recebe, mas é o meu sustento. Vai trabalhar, já diria Paulo. Quem não trabalha não coma. Isso. Então você tem que trabalhar. Para de se encostar no estado de uma pensão que é legítima. Se você continuar solteiro, se você continuar sem relacionamentos. Então, para de se encostar nessa ideia de pensão. Para você se casar, regulariza isso diante de Deus. Muito melhor consciência tranquila. Eu espero que essa verdade fira a sua consciência se você está vivendo assim. E por meio dessa ferida, porque é isso que a verdade faz primeiro. Primeiro ela fere, Primeiro machuca, primeiro machuca, depois ela cura. Porque traz é isso que a verdade culpa, traz. precisa ter a E culpa, depois e a verdade depois a traz isso, verdade. a cura. A cura. É isso que a verdade faz. Então, não é casamento união estável. Eu não chamo casais de união estável, nem na minha igreja, nem no local, de casais casados. Eu posso chamar até de noivos. Eles eram noivos, antes da união estável, é noivo. Isso. Pensem bem nisso. Converta o seu coração ao Senhor para obedecer aquilo que Deus estabeleceu. E case-se. Case-se. Muito bom, Gabriel, muito esclarecedor, porque essas verdades são verdades que precisam ser faladas e precisam ser confrontadas mesmo para algumas pessoas, sabe, que vivem de maneira confortável e passam anos assim, e são cristãos, e são, você vê que são pessoas piedosas, mas esse aspecto da vida ainda não trouxe esse. Parece que a mente está cauterizada. Eu sempre digo, se você É, está em paz com o pecado, você não pode estar em paz com Deus. exato, Se você tem paz com o pecado, você não está em paz com Deus. Eu sei disso. Então, exato, resolva isso exato, diante do Senhor. A sociedade impõe casamento. isso. Casal casado. Cadê? Todo lugar que você vai, qualquer tipo de local, até passaporte, vai tirar um documento, vai tirar o RG de novo, você vai pedir lá. Cadê o seu certificado de casamento? Do contrário, você é solteiro, amigo. Do contrário, você é solteiro. Isso, Ah, mas minha esposa. Não, não é sua esposa. Se não exato. tá casado, cadê a certidão de casamento? Tá? Então, resolver isso. Não tô falando pra machucar ninguém, tô falando pra realmente alertar Alertar. e pra te mover. Porque se você já foi lá fazer uma união estável, se você já foi lá pra morar junto, Já fez o principal, não né? diria nem o principal, mas já fez aquilo que talvez seria mais difícil. Sim, Porque o sim, principal sim. seria, na verdade, O começar casamento, do jeito exato, certo. exato, Jesus, lê Ezequiel exato. 16. Fez o mais difícil, de É, fato, né? exatamente. Lê Ezequiel 16. Satanás, ele não coloca aliança. Ele possui com prazeres carnais que geram morte e dor e sofrimento. Isso. Deus primeiro coloca aliança. Depois, então, ele usa, no bom sentido da palavra, né, os serviços matrimoniais com a sua noiva. Amém, Gabriel, muito esclarecedor. E muitos casais hoje em dia, casados, cristãos, e decidem não ter filhos. É. À luz da Bíblia, Gabriel, o que é que Veja, você... eu sempre penso, a palavra de Deus estabelece a família. A família começa no casamento. O núcleo da família é o casamento. A família é o núcleo da igreja, a igreja como que é o núcleo da sociedade. Mas tem pessoas que fazem esse intercâmbio direto, né? A família é o núcleo da sociedade, mas é o da igreja, a igreja é o núcleo da sociedade. Mas o núcleo da família é o casamento. Então a família começa no casamento. Culto familiar, relacionamento com Deus, familiar, começa com você e sua esposa. Mas Deus nos deu essa ordem e ao mesmo tempo nos deu esse privilégio, crescer e multiplicar. E ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. E ele nos dá esse privilégio, porque quando você tem filhos especialmente biológicos, você vai ver naquela criaturinha a imagem e semelhança de você, ou no mínimo do seu cônjuge. Tem gente que fica revoltado com isso, né? Carreguei 9 meses, o menino veio a cópia do pai, a xerox do pai.
Natanzinho é um pouco disso. É muito. Então, agora as pessoas estão dizendo que ele tá se parecendo um pouco mais com o Andrés. Então, eu percebi essa parte do Tá olhar, um assim, pouco. dele, Mas tá mesmo. quando ele nasceu, era cópia minha. É. Agora tá se tornando mais parecido com o Andrés. Tem gente que diz que ele é parecido com o Diego. E é muito interessante. Eu não consigo ver muito bem a similaridade dele com o Diego, não, mas eu vejo eles muito juntos. Mas ele é um grande irmão, 18 anos, então é o irmão mais velho de Natan. É uma grande referência para Natan, certamente. Cauã também, 16. Mas a fisiologia se parece. Sim. Deus está te dando um presente de graça, da graça. E é Ele que concede vida, aquela vida formada na barriga, no ventre, de forma misteriosa, de alguma forma. Leia o Salmo 139. O Salmo 139 é belíssimo, diz assim: Senhor, tu me conhecesses no ventre da minha mãe. De forma assombrosamente maravilhosa, o Senhor me formou ali. A medicina pode explicar as fases de crescimento, mas ela não explica como isso acontece. É incrível. Eu sei que eu posso estar falando alguma coisa asneira para alguém que é médico, entendeu. Você entendeu as etapas. Você discerniu quais são as etapas e você meio que diz assim, não. Uma semana a gente espera o coraçãozinho batendo, Sim. depois 2 semanas. Ok, as Sabe, passo a etapas, passo. mas como isso acontece, gente? A reunião daqueles elementos para geração de É vida. magnífico. É magnífico. Então, veja, além disso, casais que querem glorificar Deus vão ser aperfeiçoados e amadurecidos, porque a nossa jornada cristã, até a glória, até a Sião Celestial, é uma jornada de aperfeiçoamento, de Sim, santificação. sim, sim. Então, casais casados vão ser muito aperfeiçoados em Deus e vão adquirir maturidade, Sim. se assim observarem as Escrituras, com a criação de filhos. O quanto meus filhos amadurecem o meu próprio coração e me aperfeiçoam e confrontam o meu coração. E Simone Quaresma disse que quanto mais filhos, mais você vai exercitar a santificação, mais vai ficar Tem um livro extraordinário chamado 12 Não É Demais. E o autor falou uma coisa muito interessante. Eu estava compartilhando o conhecimento desse livro junto com a Andressa. A gente gosta de fazer essas leituras conjuntas e também escutar audiobooks. E a gente, quando está viajando, a gente vai conversando e também pausa e vai debatendo um pouco do livro. E esse livro é extraordinário. E tem uma coisa que o autor fala Qual que é é o assim: livro? 12 Não É Demais. 12 Não É Demais. Leia esse livro, compre esse livro, adquira na Amazon, enfim. 12 Não É Demais. E o autor fala assim, que ele teve 4 filhos, cristão, ele com a sua esposa cristã também, tiveram 4 filhos, eram 4 meninas, e ele disse, acabou, 4 já tá. Hoje em dia na nossa sociedade, se você tem 2 filhos, uau. Se você tem 3 filhos, meu Deus, você é louco. Eu lembro da empresa que eu trabalhava, que algumas pessoas tinham 2 colaboradores de uns 30, talvez assim, que eram propagandistas médicos, era Sérgio e Frank. E só os 2 tinham 3 filhos e eram tidos como malucos. 3 filhos. Esse cara do livro 12 Não É Demais, ele tinha 4 filhas já. Já é muito mais do que a média atual, né? De Sim. natalidade por família, digamos assim. Sim. Per capita. Mas entenda o que eu quero dizer. Ele disse, minha esposa orou, conversou, passou um tempo até me convencer a ter mais filhos. Eles tiveram mais 8 filhos. E ele diz no livro, eu não consigo imaginar o mundo, a sociedade, a minha vida sem essas 8 pessoas extraordinárias, incríveis. Essas 8 pessoas tementes a Deus, que influenciam o entorno ao seu redor. Queridos, quantas vidas existem aí para você poder desfrutar e você tá tomando anticoncepcional e prejudicando o seu próprio corpo, inclusive. Cuidado. Seus hormônios, espinhas e tudo mais que você tá tomando anticoncepcional. Ter filhos não é uma questão de circunstâncias. Não é uma questão de recursos. Ter filho é uma questão de decisão. E claro, Sim. obviamente, debaixo da submissão de Deus. Porque tem casos em que você tentou ter filhos biológicos e não teve. Eu ainda, obviamente, encorajo muito, não apenas por causa dessa limitação biológica, às vezes acontece, às vezes a mulher tem endometriose, ou tem complicações uterinas, ou perdeu até o útero, e é óbvio que ainda assim é uma família feliz, mas encha a sua casa de alegria e de filhos o seu Sim. lar. Com filhos adotivos, sim. Tem gente que pensa assim, poxa, como a minha motivação não foi tão nobre quanto a de Gabriel, eu não vou entrar agora na fila da adoção. E eu vou até, não vou catucar você não, Virginia, mas assim, você acaba se acostumando a viver a vida como adulto, que é mesmo. confortável, viaja, vai pra lá, É vai pra cá, mesmo. resolve a vida. Mas tenham filhos, adquiram essa maturidade. Veja, André Costa, que é um grande amigo, esteve aqui no CT com a gente, acho que em 2023, se eu não estou enganado. Ano passado. Acho a que gente foi. viu ano passado. Ou foi ano passado ou foi 2023, Foi não estou bem lembrado. 2023. Talvez tenha sido ano passado, 2024, é verdade. Mas o André Costa, ele
vale muito a pena seguir ele. Segue lá o André T. Costa no Instagram. Segue também o PR Eu já Mocelin, sigo. com 2 Sigo S, os Pastor dois. Mocelin. Segue Simone Quaresma Oficial. Segue Andressa Ecoprime, minha amada Segue esposa, criação de Gabriel filhos. CBNO. Jenny CBO, Rocha. CBO. Jenny Rocha. Segue o Gabriel CBO. Mas voltando aqui para o nosso discurso, entenda. André Costa fala uma coisa. Filhos são o inferno dos egoístas. Nós estamos vivendo numa sociedade que, pelas ideologias de Satanás, sutis muitas vezes, vive em si mesmada. Nós vivemos para ir para academia, para ganhar dinheiro, ganhar 10 mil reais, tá com um carrinho bom, tá com um emprego legal, aí viaja, faz uma viagem, curte, às vezes até o casal. Mas se eu for ter filhos, ele tem que entrar dentro dessa estratégia, dentro dessa rotina. Não! Nós não devemos viver de forma egoístas. Nós precisamos ser não só altruístas, mas formar almas eternas para a glória de Deus. Que tipo de trabalho pode ser mais nobre do que você, de alguma forma, receber de Deus? O presente, seja por adoção ou seja por fator biológico, né? A gravidez da sua esposa, o que seja. Você ter almas eternas com as quais você possa modelar. Porque, veja, Gêner, minhas filhas adotivas, Maria e Sofia, não têm o meu DNA. Por que pareça, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que, especialmente a mais nova, a Sofia, é bem parecida comigo. Então, É bem é parecida comigo. verdade. Mas, enfim, isso é uma graça de Deus. Mas o que eu quero dizer, elas não têm o meu DNA nem da mãe delas, nem de Andressa. Mas o DNA que realmente importa e o qual eu preciso imprimir no coração dos meus enteados, do meu filho Natan e também das minhas filhas Maria e Sofia, que são adotivas, é o DNA de Cristo Jesus. Nós precisamos inculcar a palavra de Deus, o amor a Deus, o amor à palavra, o amor à igreja, o amor aos outros, ao próximo. Nós precisamos inculcar isso diariamente na alma dos nossos filhos. Isso. Esse é o valor eterno das palavras de Deus. E nós temos esse privilégio de formar almas eternas. É por isso, gente, de verdade, que eu e Andressa estamos na fila de adoção por pelo menos mais um. E eu, sinceramente, estou aberto a mais possibilidades. Embora a fila de adoção geralmente demore tanto tempo. E foi nos Por que, avisado. Gabriel? Veja, eu entendi um pouco mais o processo quando eu mergulhei, mas eu sempre critiquei porque tem muita burocracia, é muito engessado. Nos Estados Unidos, queira ou não, você pensa, poxa, os Estados Unidos também tem fila de adoção e é muito mais rápido, então a gente poderia aprender um pouco com a prática americana. Mas o que Sim. acontece aqui no Brasil geralmente é o seguinte: pais irresponsáveis, ou então violentos, ou então negligentes, deixam os filhos, aí vem lá um vizinho e denuncia, a escola vai lá e denuncia pro conselho tutelar. Vai lá o conselho tutelar, visita aquela família. Se for um caso muito sério, já vai intervir, tirando aquelas crianças daquele seio familiar, daquela família, né? E vai colocar para uma família de acolhimento. Chamamos ou abrigos, ou você tem um de braços abertos do meu amigo Jesse, Alex, Micael, que é um ministério muito sério de missionários norte-americanos, Nova Zelândia, Finlândia, se eu não estou enganado. E estão aqui em Camaragibe, estão em Camaragibe no caso. A gente está em Carpina, né? Mas estão em Camaragibe fazendo esse trabalho gigante diante do Senhor, né, por meio da palavra, com crianças em situação como essa. Tem o Reaviva lá em Olinda, tem outros, tem em Recife também, e geralmente são igrejas ou são missionários que fazem esses abrigos assim, tão bem acolhedores. E tem os também da prefeitura. Então a criança ou vai para um abrigo como esse, missionário, ou da prefeitura, ou vai para a casa de uma família acolhedora, que é um programa do governo muito interessante, onde a família não pode adotar essa criança. Ela só vai ficar por um tempo com essa criança e a criança vai ficar numa casa familiar. Então tem um aspecto legal. Eu sempre me pergunto como é que a família topa isso, né? Porque como é que você vai se vincular com aquela criança? Pois é. Ao mesmo tempo, eu sou muito grato pelas famílias que fazem isso, porque as nossas filhas vieram de um lar de acolhimento, estavam num lar de missionários, que não eram de braços abertos, mas depois foram para casa de uma família, que é nessa casa temporária, e eles não podem adotar as nossas filhas, não podem em nenhuma hipótese, porque eles assinam esse termo, e depois vieram para nossa casa através dessa família, através de tudo, né? Como é que a gente chama? O Cadastro Nacional de Adoção, né? Então, foi o SNA, o Sistema Nacional de Adoção. Foi bem corretinho, mas eles usam isso. Então, imagina, vamos voltar para o contexto do porquê demora, né? A burocracia. Aí a criança foi retirada, foi uma coisa séria. Agora começa um processo do Conselho Tutelar tentar ativar aquela família biológica, porque o Estado sempre vai tentar devolver as crianças para o seio da sua família, para ver se essa família cresce nas mudanças propostas. Às vezes a mãe é uma alcoólatra, uma drogada, ou o pai é um viciado, ou a mãe é uma prostituta e está trazendo perigos para lá. As crianças estavam ficando pequenas sozinhas em casa, entendeu? Ou agressões, ou abusos. A gente sabe que acontece de tudo um pouco. Então, aconteceu isso tudo, a família foi retirada, as crianças foram retiradas, a família agora vai ser abordada. O Conselho Tutelar vai trabalhar essa família. Passam meses aqui. O juiz da vara da infância, de qualquer que seja a cidade, vai ficar acompanhando um pouco disso. A equipe de psicologia, etc.
Tentou reativar a família, não deu, vai para a família extensa, vovó, vovô, biológicos. Tio, tia, tem alguém que quer adotar essas crianças? Às vezes, Gênia, a gente sempre pensa Entendi. assim, tem famílias que adotaram, só que é o seguinte, às vezes essa mãe negligente, irresponsável, digamos assim, ou maldosa com os filhos, que não quer criar filhos, perdendo esse grande privilégio, ela tem um filho, aconteceu isso. Depois ela continua tendo mais filhos. Ela não para. Então, às vezes, a avó faz assim, eu já adotei o mais velho. Eu Não não dá pra tenho adotar mais nenhuma condições. criança, difícil. E aí vai pra adoção. Entendi. Acontece isso. Aí, pra ir pra adoção, digamos assim, pra ir pro Cadastro Nacional de Adoção, pra chocar com as famílias que estão interessadas, porque cada família coloca o seu perfil ali, né, de saúde, ou de cor, não sei nem se tem de cor, mas ou de idade, tem essa questão de perfil, de idade. Aí, pra chocar, a criança tem que estar disponível pra adoção. Hum, Então, ele foi checar, o conselho tutelar, o juiz foi checar depois com a família extensa. A família extensa não quer de jeito nenhum, tentaram insistir. E aí depois vai pra adoção. Aí demora. Às vezes a criança chega lá Nossa, numa mas casa de 4 acolhimento. Então, anos. às vezes a criança chega na casa de acolhimento com 2 anos de idade, 3 anos de idade. Nossa. E o tempo vai passando pra ela. Porque a maioria das pessoas querem adotar criança até 2 anos. E aí a fila vai pra 7 anos, tá? 7, 8 anos de fila. Quem quer bebezinho, quem quer 2 anos. Eu e a Andressa a gente colocou até 8. E 2 crianças, 2 irmãs. E foram 4 anos. Entendeu? Então, assim, o tempo diminui um pouquinho se você colocar uma idade maior. Ok? Entendi. Então diminui um pouquinho. E se você colocar 2 crianças, que Entendi. foi o nosso caso, diminui um pouquinho. Ainda foi 3, 4 anos. Eu não desencorajo você por causa disso, porque o tempo vai passar de todo jeito. Então é melhor você estar na fila. Se você sonha em ter. É como uma graduação. Você vai esperar Sim. um tempo. Ah, vou fazer essa graduação, não sei, tá tempo, vai agregar na sua carreira. Cara, o tempo vai passar de todo jeito. Os 4 anos vão passar se O você fizer ou problema é não. esse tempo que está sendo perdido com a É, da criança, exatamente. né? Por exemplo, hoje, os nossos filhos, a gente sempre ora lá em casa nos cultos familiares, a gente faz o cultinho lá em casa Sim. todo dia, e a gente sempre ora pela criança, por esse irmãozinho que vai chegar. E se, teoricamente, a fila ainda vai demorar mais 3 anos, e a gente dessa vez colocou uma idade um pouquinho mais nova, não por ter nenhum tipo de histórico negativo com as minhas, tá sendo maravilhoso, mas a gente queria um irmãozinho mais novo até do que Natan. Sim, Natanzinho sim. já tivesse uma Para ele ter. referência, e Natanzinho já fosse uma referência pra ele. Natanzinho tem 4 anos hoje, então a gente queria que fosse uma criança até 4 anos, porque daqui a 3 anos Natanzinho vai estar com 7, vai ser uma referência pra esse irmãozinho. Então a gente botou até 4 anos. Se você botou até 4 anos, ele não vem com 4 em um mês, ele vem com 3 e 11 meses. Ele não pode vir com mais de 4. Se você Entendi. quiser até 4 anos, ou seja, 4 e 6 meses, eu topo. Meu filho hoje tem 4 anos e 8 meses. Entendi. Natan, então eu teria que botar na fila de adoção para 5 anos, entendeu? Aí esse outro filho, a gente tá orando por ele. E a gente ora assim, Deus, a gente provavelmente acha que ele já nasceu. Então cuida dele nessa esfera. Como é que vem um bebezinho, Gênia? Essa é a minha teoria, né? Essa é a minha teoria. Como é que vem um bebezinho para um familiar? Já que esse processo às vezes demora anos de Sim. destituição. É quando essa mulher, que já foi destituída dos filhos mais velhos, tem mais um bebê. Aí o juiz não espera. A família não quer, a família extensa não quer, ela não tem condições de criar. Já. Calma aí. Aí pega o bebezinho e já destitui. Entendi. Então isso acontece. Por isso que às vezes é tão raro ter. Não é que é tão raro. É difícil um bebezinho ser adotado de pronto. Infelizmente. Nos Estados Unidos a gente deveria aprender. Os Estados Unidos certamente tem muito que aprender Sim. com o Sim. sistema nacional de adoção deles. É muito menos burocrático, é muito mais rápido e muito mais efetivo. Sinceramente, Pra a gente todo tem como mundo. aprender. Mas enfim, é uma benção, a Interessante. adoção é uma benção. Eu creio que. Só pra você ter ideia, Gênia. Eu sei que aí é um dado viesado que eu vou trazer agora, mas se cada igreja cristã, tô falando só das protestantes evangélicas, nem das católicas eu tô falando, só as protestantes, Sim. tivesse um casal que adotasse uma criança, não tinha crianças mais na fila nacional de adoção. Nós temos mais igrejas protestantes do que crianças no cadastro nacional de adoção. É claro que esse número vai continuar acontecendo, né? Sim, Adotamos todas as sim, crianças. sim, sim. Amanhã continua tendo criança chegando. Mas também Mas tem continua igreja sendo isso, graças a Deus, inclusive, implantada. graças a Deus, tem igreja sendo implantada. Isso. Então, assim, nunca vai parar. Se a gente tivesse um casal adotando crianças, não teriam crianças na fila de adoção. É claro que nem todo casal vai querer adotar uma criança de 15 anos, 16 anos, 14 anos. Mas também tem casais, graças a Deus, que tomam essa decisão e são abençoados. Eu sempre digo, tem gente que diz assim, meu primo foi adotado, deu trabalho danado pra minha tia. Você tem algum outro primo que deu trabalho sendo biológico? Que eu conheci muitos amigos, colegas meus de colégio, que um era com droga, outro era metido, que a mãe ficava arrancando os cabelos. E eram filhos biológicos. Sim. Então, filho adotivo ou filho biológico vai dar trabalho. A questão é como é que você cria e também depender da graça do Senhor. Sim, Dependa da graça do Senhor, mas crie eles na disciplina, na demonstração do Senhor.
ter filho adotivo por ter e não criar na disciplina e na administração do Senhor, ele vai ser um rebelde com qualquer outro filho. Exato. Entendeu? Claro que ele vai ter questões já. E talvez você tenha até o benefício de saber quais são as questões que ele já pode vir e manifestar no futuro. O filho biológico você não sabe quais são as questões Exato. que ele vai desenvolver. Exato. Então, o que eu quero dizer, é muito, muito importante, né, que a gente repense na adoção. E eu sempre brinco, se o casal está disposto, entendeu teologicamente falando, que Jesus foi filho adotivo de José, e o cumprimento da promessa foi esse, e entendeu que você se torna filho de Deus por meio da adoção em Cristo, Efésios, e ao mesmo tempo João capítulo 1, versículo 12. Você entendeu isso? E você entendeu que não importa se você tiver filhos adotivos ou não, ou biológicos, Sim. você vai precisar inculcar o DNA de Cristo neles e não o seu próprio, embora o seu próprio seja um benefício de você ver a semelhança. Sim. Se você vai fazer isso com esforço, temor diante de Deus e dedicação diária, e você entendeu isso, que isso glorifica o Senhor e ao mesmo tempo, né, constrói uma família sólida nesse mundo. Se você entendeu isso, entre na fila da adoção. Entre na fila da adoção. E vai discutindo um pouco mais sobre essa convicção depois. Porque você vai levar pelo menos 3, 4 anos aí para tomar decisão. Antes de chegar a criança, você matura um pouco mais se você vai avançar na fila ou não. Entendi. Tem gente que espera uma certeza do céu, assim, vir. Talvez a certeza do céu seja essa mensagem que você está ouvindo agora. Talvez a certeza seja essa. E veja, vai ser luta, porque filho gera demanda, gera esforço emocional, físico. Mas eu sempre digo, se você começar a curtir e gostar do que é bom, você vai começar a agradar a Deus. Veja, o esforço do cristão é amar o que Deus ama. Deus ama a família, Deus ama crianças, Deus ama filhos. Deus ama que os pais, né, não é que arranquem os cabelos, mas estejam, não é preocupados, mas ocupados em orar pelos seus filhos. Sim. E eu sempre penso outra coisa, agora é um aspecto um pouco mais frívolo, é um pouco mais superficial, Sim. mas é importante. Eu sempre penso, casais que têm um filho só, pensando assim, eu vou dar de tudo do melhor para esse filho, eles não estão entendendo que o Isso que maior eu ia benefício, o maior perguntar. presente para esse filho vai ser a fé em Cristo e depois irmãos. Isso. Irmãos moldam caráter, ajudam, né? Você vai estar tratando corações. Natanzinho está tendo grandes oportunidades agora com Maria e com Sofia de ter o coração tratado, mesmo que ele tivesse 3 irmãos mais velhos, que já era um grande benefício em casa, mas o relacionamento com os mais velhos é muito mais de cuidado, de amor, brinca assim, mas aquele negócio de conflito acontece com os da mesma idade, ou então próximos, então é ótimo. Sim. E eu tenho a oportunidade com a Andressa de moldar o coração deles. Então é muito poderoso você pensar nessa perspectiva. Além de, você teve um filho só. Eu vou ter um filho para levar ele para Disney, para cuidar dele. Basta, é só uma gravidez. Tá bom demais um filho. Pensa comigo. Será que você está pensando nele mesmo? Porque são 2 pais, um pai e uma mãe, cuidando de uma criança. Quando vocês estiverem idosos, vai ser um filho cuidando Pra de 2 cuidar de pais. 2. Só que esse filho também tem esposa, também tem filhos. Sim, Que tem a luta. demanda Gente, deles. você não tá pensando no seu filho, não. Você tá pensando em si. Você quer dar conforto porque você quer sentir um pai bom. Ô, Gabriel, e quando esses pais falecem, acabou a família. Não, acabou a família. Natalzinho é aquele Natal enxuto, curtinho. Gente, vamos fazer um Natal com mesa farta, mesa grande. Exato, Riqueza é exato. isso, gente. Riqueza. Pouco importa no final da sua vida o que você construiu, se você fez um canal de televisão, se você foi um ator famoso, se você teve Sim. 50 livros, se você... Pouco importa. Quais foram as almas eternas que você tocou, que você moldou especialmente? É claro que a gente pode eu posso estar tocando em várias almas agora, né, com esse vídeo. Você também, Jenny, faz um grande trabalho nesse sentido. Podemos tocar em várias almas, inclusive com o nosso trabalho. Mas a alma dos nossos filhos, você está na glória e você, né, partiu para estar com Cristo e você receber a sua família, os seus filhos, né? De alguma forma, os talentos, os dons que Deus te deu também envolvem os frutos que você gerou na vida dos seus filhos. Isso. Imagina. Né? Não que lá no céu você vai ser barrista, não é isso. Ah, minha família, vem cá. Só são os meus. Sim, Não, sim. mas que alegria. Olha a minha expectativa de ver a minha filha Eva lá. Se você teve uma filha sendo abortada, né, naturalmente, ou como foi o caso da nossa filha Eva, ela nasceu, né, chama natimorto, ela nasceu mortinha, mas teve que fazer a cesárea. Eu peguei ela no colo, tava formada, tava Foi pronta. mesmo. Tava pronta e Deus decidiu levar para si. Mas ela podia estar ali, ter nascido e passar talvez 1 mês ou 2 meses na UTI para reforçar aquela questão da respiração, porque ela tinha 6 meses, mas estava formadinha, pronta, linda, inclusive bem parecida com o Natan. Talvez uma versão mais feminina. Parecido com Sofia, talvez, né? Minha Sofia hoje. Mas, enfim, tava ali. A minha expectativa é um dia, primeiro, encontrar com Cristo nos céus, e depois encontrar também minha filha. Então, veja, que bênção, que graça de Deus poder ter essa família e trabalhar nesse sentido, nessa direção. Então leia o livro 12 é demais. 12 não é demais, na verdade.
Porque ele fala exatamente sobre essa perspectiva. Eu tinha tomado a decisão de não ter essas 8 criaturas extraordinárias. Que ele não sabia que seriam 8, obviamente, né? Sim, Deus foi sim, mandando. sim, sim. Mas ele não teria o desfrute de viver com esses 8 filhos. E de ver o fruto desses 8 filhos, que ele já é um idoso, um homem mais velho, junto com a esposa, de ter esses filhos gerando outros filhos. Então é Sim, isso. sim. E nessa perspectiva que você falou de quero dar tudo para os meus filhos, muitas vezes é até uma necessidade dos próprios pais, né? De vou dar aquilo que eu não tive. E aí Que eu não se sei de onde é que a gente tirou mata para isso. trabalhar, Não sei de onde é que a gente tirou isso. Vou né? dar o que eu não tive. E aí acha que a criança precisa daquelas futilidades, e aí o pai vai se matar de trabalhar de um lado, a mãe vai se matar de trabalhar de outro, e a criança acaba sendo terceirizada, a Isso. sua educação, né? A jornada cristã, essa jornada de santificação, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Amar o que Deus ama é amar aquilo que Deus chamou de prioridade. Deus não chamou prioridade, não tenho nada contra, vá pra Disney, enriqueça. Quanto mais filhos eu tenho, graças a Deus, mais recursos a gente Amém. consegue construir. Então isso não compete, entenda, diretamente com a ideia de você ser um empresário bem-sucedido ou ser um executivo bem-sucedido. Claro que vão implicar desafios a mais para Sim, isso, sim, mas você entenda, ter filhos é amar e criar esses filhos no Senhor é amar o que Deus ama. Então, o que que é importante? É Disney? É dar um bom carro, um bom apartamento pro meu filho, ou para mim mesmo? Ou ter dinheiro para comprar um iFood todo final de semana? Ou ter, de fato, uma família unida, harmônica, uma família que vocês cresçam, né, no amor ao Senhor? Poxa, pouco importa se você vai estar achando de Porsche na igreja ou de Kombi. Mas se a Kombi tiver filhos, e muitos filhos, entenda o que eu quero dizer. Você é mais rico do que o cara que chegou de Porsche. sim, Você escolheu a sem parte mais dúvida, excelente. É sem como dúvida. Maria. Estava aos pés de Cristo. Ou seja, você escolheu a parte mais excelente. O cara escolheu a Exato, Porsche. Eu não estou dizendo que você não possa ter muitos filhos e ter a Porsche. Você pode, tá? Quem disser que sim, você não pode, você pode. sim, Vai ser duro, vai ser difícil. Você sim, tem que sim, desenvolver boas habilidades. Não é que essa Porsche vai cair do céu, embora possa. Mas geralmente Deus vai usar os recursos que você está desenvolvendo, as habilidades, o trabalho. sim, Eu falo um pouquinho sobre isso aqui, né? Você trabalhar e ter inteligência para construir negócio e construir coisas que possam desenvolver maturidade empresarial para você. Mas tendo a Porsche com filhos é muito melhor. Tendo a Kombi com filhos é muito melhor. sim, sim. Ô, Gabriel, e voltando um pouco mais para o aspecto do casamento, a gente se enriquece demais ouvindo. Se deixar, a gente passa a tarde toda É, aqui, porque é uma fonte inesgotável. a palavra de Deus é. Sem dúvida. E trazendo para esse aspecto mais do casal, né? Como que a gente pode trazer essa perspectiva do perdão? Muitas vezes tem casamentos que acontecem situações que até inclusive é lícito na palavra, como uma traição, por exemplo. Como forjar o caráter desse casal que passou por uma situação desafiadora como essa? Se realmente eles devem seguir com o divórcio, como a Bíblia mesmo dá amparo, não porque Deus gosta, porque a Bíblia é muito É um clara. estado de exceção, né, digamos assim. Exato, a Bíblia é muito clara quando Deus fala, né, que odeia o divórcio, mas aí existe, né, por causa da dureza do coração do homem. Como trabalhar a questão do perdão desse casal? O que é que você pensa sobre isso? Veja, o casal cristão foi perdoado por Deus. Só que uma vez perdoado por Deus, você não para de pecar. Você vai crescer agora em arrependimento, se Sim, arrependendo dos seus pecados e aqueles que você nem sabia que estava cometendo. sim, E você vai crescer em mortificar esses pecados, mas você continua pecando. isso. A palavra de Deus diz que o pecado de idolatria é um pecado que muitas vezes nós incorremos e que é um pouco mais desafiador de você discernir. Você tem que estudar a palavra e amar a palavra e ouvir bem sobre isso. Leia de repente o livro Falsos Deuses, do Tim Keller, é um livro extraordinário. Maravilhoso esse livro, Isso. já Então, vi. assim, você vai ver ali Maravilhoso. alguns confrontos, né? O Deus do controle, o Deus do orgulho e Sim. outros falsos deuses que nós muitas vezes levantamos em nosso coração. Uma idolatria não é você adorar necessariamente somente uma imagem, como antigamente os povos faziam. É você colocar qualquer Muita outra coisa no lugar coisa. de Deus. A palavra de Deus diz que a idolatria é o pecado de adultério diante do Senhor. Adultério. Exato. Então veja, se você e eu, infelizmente, por causa do nosso pecado, muitas vezes cometemos adultérios contra o Senhor e devemos nos arrepender e contamos com o seu perdão, como nós podemos então fugir da responsabilidade de perdoar? Veja que na oração dominical, a conhecida como a oração Pai Nosso, do Pai Nosso, né? Jesus disse: se vocês não perdoaram aos outros as vossas ofensas, vossas dívidas, os pecados contra vocês, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. É uma condicionante. Eu sei que nós somos salvos pela graça,
Mas essa graça colocou a responsabilidade da gente entender o que é o perdão. Uhum. E essa condicionante envolve você perdoar o próximo. E quem é o seu próximo mais próximo que não for o seu cônjuge? Então, um casamento sem perdão é um casamento, é um corpo sem sangue. Eu sempre digo que a comunicação é o oxigênio do casamento, e o perdão, então, é o sangue do casamento. É o sangue que leva essa comunicação, o oxigênio, para as células. Uhum. Sem perdão, você não tem nem comunicação. Sem perdão, você não tem nem amor. E Deus nos ama nos perdoando. Entenda o que eu quero dizer? Aí eu sempre penso o seguinte: tem gente que, os coaches da vida, né, esses coaches de relacionamentos, às vezes falam, você tem que perdoar, libere perdão. Porque se você não perdoar, é como se você tivesse, né, bebendo o veneno e esperando que o outro morresse. Poxa, é uma frase bonita. Realmente, não perdoar significa beber o veneno e esperar que o outro morra. Você que vai morrer. Ok. Aí o coach vai lá e relativiza o perdão e diz assim: perdão significa liberar a pessoa e ir embora. Não, 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 calma aí. Se Deus te perdoasse quando você pecasse contra ele e dissesse, beleza, você tá perdoado, Jenner, mas agora a gente não tem relacionamento mais nenhum, não. Você não é mais minha filha, não. Você Triste, não filho. é mais minha filha, você não é mais salva, você não vai entrar mais no céu. Sabe por quê? Porque você pecou. Eu te perdoo. Vai em paz pro inferno. É assim que Deus faz? Não, meu querido. Isso. Ele perdoa e continua se relacionando conosco. Essa é a graça. Essa é a bondade de Deus. E como nós podemos esperar estar num céu com esse Cristo perdoador se nós não formos perdoadores também? Então, sim, precisamos perdoar. Agora, claro, eu sempre digo: você está numa situação como essa, no seu exemplo, de um adultério, como é que você vai perdoar sem o arrependimento da pessoa? Do contrário, você pode dizer: eu não vou mais imputar culpa a essa pessoa. Sim, sim, Mas sim, ela continua traindo, ela não se arrepende. Eu já sim. lutei, passei um bom tempo sofrendo isso. Então, eu vou tomar a decisão de repente, não seguir nesse casamento. Eu não vou Porque ficar. aí também é o abandono, né? Exatamente. Não vou Tá ficar sendo cobrando essa abandonado. pessoa do pecado que ela fez. Eu sei o que ela fez. Sim. A nossa família sofreu com isso. Toda a sociedade, quando a gente começou, sofreu com isso. Então, eu libero para essa pessoa, não é sobre perdão, porque ela não se arrependeu. Eu libero para essa pessoa a não imputação de culpa. Deus que vai cobrar dela. Deus que vai cobrar dessa pessoa. Então, eu vivo minha vida em paz. Eu não vou ficar agora também cobrando a dívida dessa pessoa. Vou seguir minha jornada para outro lugar. Agora, se ela se arrependeu a tempo, em um bom tempo, né? Eu espero que você, inclusive, seja uma coluna da permanência e da resistência. Caso a outra coluna do casamento, que é a fidelidade e exclusividade, seja quebrada, você permaneça pelo tempo suficiente para tentar restaurar isso. Não é isso que Deus faz conosco? Nós pecamos e muitas vezes, como Davi, continuamos no nosso pecado. Deus foi lá e mandou Natan. Veja, é o ofendido enviando o caminho para o arrependimento. Então, às vezes, você foi lá e sofreu, né, a traição. Está sofrendo. Você é a vítima da situação. Entre aspas. Porque quando a gente vai ver, tem um balanço aqui Sim, que você tem algumas responsabilidades. sim, Muitas sim. vezes também. Embora nada justifique a traição. Foi lá, traiu. Agora você tem que fazer um pouquinho como Deus faz conosco. É um bom prisma. Envia Natan. Exorta aquela pessoa. Ah, ela não se arrependeu. Está escolhendo o caminho dela. Passou um tempo, a permanência, lutando pelo casamento. Ela está escolhendo o caminho dela. Agora, se ela se arrepende, querido, graça de Deus. Esse arrependimento não significa que você, né, vai ter plena confiança em todos os aspectos da vida imediatamente. Mas você É algo perdoou. que vai Você não ser mais cobra a dívida construído. daquela pessoa. E você vai agora começar a construir. Eu espero com bons conselheiros bíblicos, com bom aconselhamento, não é um terapeuta. É um bom conselheiro bíblico, um pastor, um presbítero, alguém que vive um casamento pautado na palavra que pode te instruir, te aconselhar. E vocês vão ser guiados para essa pessoa, prestar contas para essa pessoa, é o que nos Estados Unidos, no inglês, a gente chama de accountability, né? Ou seja, prestação de contas mesmo. Então você está ali prestando contas semanalmente, conversando. Você retirou. Se você há arrependimento, tem que ter mudança. Uhum. Ah, não, meu marido me traiu com a secretária dele, ele não quer demitir a secretária, mas pediu perdão. Não, não, calma aí. Não, porque senão eu vou prejudicar a vida dessa moça. Não, Entenda. tem que ter ações, Entenda. medidas, né? Você prejudicou a sua vida e prejudicou a vida dessa moça, porque você é adulterou com ela. Agora, o que você tem que fazer é cortar o pecado. Ou cortar qualquer tipo de chance do pecado. Embora que quem trai com a secretária trai com uma pessoa na rua também, eu sei disso. Sim, sim. Mas corte. Essa foi uma pessoa que causa uma extrema dor e desconfiança. Eu tô dando um caso real, inclusive, que chegou pra mim no Instagram uma vez, onde a esposa dizia isso. Meu marido quer restaurar o casamento, mas não quer demitir a secretária. Não, meu amigo. Quem tá arrependido tem que estabelecer como é que a gente chama? Os termos de paz de quem sofreu a ofensa. Os termos de paz é: essa pessoa não pode conviver mais com você. Ah, não, o cara tá em pornografia, etc. Não, calma aí. Então o celular no banheiro não vai entrar mais sozinho. O celular no banheiro. Vamos combinar isso. Então tem alguns combinados que são importantes.
Arrependimento, então tem que haver uma disposição real de causar mudança. Agora, sem arrependimento, realmente, não tem como restaurar. Você pode permanecer no casamento, porque a Bíblia também fala. Ao adultério, a possibilidade do divórcio. Eu sempre gosto de pensar que é um adultério consistente. Consistente não foi um arrependimento único, não foi um episódio único. Embora esse único deva passar por arrependimento e um Sim, contristamento grande, sim, um contristar grande, profundo, sim, porque causa ruptura sim, na sim, exclusividade. sim. Mas você segurou de repente a permanência, restaurou o casamento. E isso não é só para o homem que trai, não, tá? A mulher que tem que perdoar, Gabriel. Não, o homem também tem que perdoar, caso a esposa, né, seja a mulher adúltera. Exato. Se ela se arrepende, lute pelo seu casamento, lute pela sua esposa, lute pela sua família. E esteja disponível para perdoar. Porque Jesus nos perdoa. Então essa é a visão do perdão, sabe? E quando a gente sabe que o amor é uma decisão, não é um Isso. sentimento como o mundo prega. Mas e quando a pessoa acha ali que tem que ter o sentimentalismo e já acha que já não ama mais o cônjuge ou já percebe que o outro também já não quer mais lutar? Essa é a ideologia de Satanás que tem dominado a nossa geração atual. Satanás cochicha no ouvido da nossa geração. Você só vai ser feliz se você for o que você nasceu para ser. E até aí ele tá certo. Satanás sempre usa meias verdades, porque até aí tá certo. Você nasceu Uhum. para ser mais semelhante do Criador. Você nasceu para ser mais parecido com Cristo e glorificar a Deus. E aí você recebe a cachoeira de graça da felicidade, Isso. que não é facilidade. Jesus foi o ser humano que mais viveu feliz. Hebreus capítulo 1, versículo 9 está falando sobre Jesus ali. Ou seja, Deus ungiu ele com um óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Ele foi o ser humano mais feliz que já pisou nessa terra, mas não foi aquele que viveu mais facilidades. Então, sim, você vai viver felicidade se você obedecer a Cristo. A equação da felicidade, ensine para os seus filhos, ensine para você mesmo, para o seu cônjuge, é felicidade é igual a obediência a Deus. Santificação. Felicidade é isso. Só que Satanás diz: não existe Deus. O Deus não se importa, ele se importa só com os seus sentimentos. Então, para você ser feliz, você tem que ser o que você nasceu para ser. Só que as pessoas não sabem que nasceram para ser, geralmente, na sua identidade, imagem e semelhança de Cristo, imitadores de Cristo. Aí ele passa uma vírgula e diz: então, já que não existe Deus, ou já que o Deus do seu ventre se importa com a sua felicidade, deixa eu dizer para você o que é felicidade. Satanás fala no ouvido da nossa geração: você nasceu para ser o que você sente que nasceu para ser. Aí tem casais que se divorciam, começam relacionamentos homossexuais, começam relacionamentos, né, com outras pessoas, começa a fornicação, adultério, pornografia, todas as outras coisas. Então Exato. o Deus desse sexo são os sentimentos. É Aí eu isso que eu ia não estou dizer. me Exato. sentindo feliz. Querido, felicidade é igual obediência a Deus. Felicidade é o que você sente num relacionamento vertical com Deus, para que você possa transbordar na vida do seu cônjuge. Procura um vídeo lá no meu Instagram e também lá no meu YouTube, é um shortzinho, né? Um Reels, que é assim: tire o peso do seu cônjuge, tire o peso das costas do seu cônjuge. A sua felicidade depende de Deus. Uma vez que você é feliz em Deus, você pode transbordar a felicidade para o seu cônjuge. As pessoas estão esperando a felicidade do outro. É assim, por mais de 10 anos eu ouvi pastores falando, e isso já é um estágio de mais maturidade do que o comum. Você está casando para ser feliz. A maioria das pessoas do mundo pensam assim: tô casando para ser feliz, para satisfazer E aí um chega lá e padrão. não vê a Não felicidade, vê a pronto, felicidade. acabou. Porque a felicidade é o meu marido me satisfazer, minha esposa me satisfazer. Aí a maioria dos pastores passaram 10 anos falando: você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Não, querido, não, tá errado também. Porque esse peso só Jesus carrega. Tire o peso das costas do seu cônjuge. Você não casou para fazer outro feliz, você casou para glorificar a Deus. E em glorificar a Deus, imitando a Cristo Jesus, crescendo em santificação e aperfeiçoando o seu cônjuge para se tornar mais parecido com Cristo também, você então vai desfrutar de toda a felicidade e vai transbordar na felicidade, essa felicidade no coração do seu cônjuge. E essa alegria que é parte do fruto do Espírito que todo cristão deve produzir, essa alegria vai inundar o coração do seu cônjuge também. Você deve viver uma vida alegre. Então, a partir disso, vocês vão viver vidas felizes, entende? E agora sim, você deve fazer como Paulo fez com os Colossenses. Colossenses, eu me esforço como se a salvação de vocês dependesse de mim. Que bom que não depende, né? Paulo sabia disso, dependia do Espírito Santo. Mas ele Sim. se esforçava como se dependesse dele. Agora eu posso falar para um cônjuge ou um casal que vai se casar. De repente eu estou ministrando ali para aquele casal e eu vou dizer: mas você deve acordar todos os dias como se a felicidade dela dependesse de você. Então se esforce. Você deve acordar todos os dias como se a felicidade do seu marido dependesse de você. Então se esforce. Então existe esforço. Sim. Como se dependesse, mas que bom que não depende, depende do Senhor. Sim. Então, gente amada, eu não estou feliz no casamento. A sua felicidade está em quem? A sua felicidade é de onde? De quem você está esperando? Porque do contrário, se você está esperando do seu cônjuge, é idolatria. Você está colocando o seu cônjuge no lugar de Deus.
Mas foi Deus que me deu o meu marido, foi Deus que me deu minha esposa. Bênção, e você está tornando aquilo que é bênção em maldição. Você está tornando a criatura no lugar do Criador. Romanos capítulo 1. Vai dizer que você está subvertendo a justiça. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A geração de hoje vive para os seus sentimentos. Aí eu sinto que sou uma mulher no corpo de um homem. Eu sinto que sou um homem no corpo de uma mulher. Aí começa a tomar decisões e bloqueadores hormonais e é uma transformação no corpo. Porque eu sinto, não é o que você sente, é o que você é. E é o que você tem que ser, é o que você deve viver para agradar a Deus. Então nós precisamos entender que amar o que Deus ama é realmente uma gestão desses amores, é realmente o que importa em nossas vidas. Gabriel, é muito conteúdo, É, muita coisa. é muita coisa pra gente falar, já ultrapassamos 1 hora de entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os casais que estão aí na luta dentro do casamento, vivendo dificuldades adversas. O que você pode falar para esses casais cristãos, piedosos mesmo, que querem ali estabelecer e construir um relacionamento, mas estão naquela fase do quase? Sim. Primeiro, compre meu livro. Boa! Não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é você buscar o Senhor. Sim. Mas vai lhe ajudar. Embora o assunto envolva superar Inabaláveis. dificuldades financeiras no casamento, talvez não seja o seu problema em evidência no casamento, eu trago um tratado sobre o que é casamento abundante para a glória de Deus Boa. e como também crescer e mortificar o pecado. Né? Em última análise, eu vou dizer para você buscar o Senhor de forma íntima e verdadeira. E sim, você precisa buscar uma igreja local, bíblica, para congregar. Eu vou dar 6 marcas de uma igreja bíblica para você observar, porque você não pode fazer parte de qualquer igreja, Boa. que tem algumas igrejas que são realmente pouco edificantes. O púlpito da igreja, o pastor está pregando a palavra de Deus ou só a história da carochinha? Ou só a história de coach? Ou só a história de sucesso e prosperidade? Quem não suporta o processo não vive a promessa. É só isso que ele prega? A nossa vida é sobre esperar as promessas. A melhor e a mais forte de todas as promessas é a vida eterna com Cristo, querido. Você vai viver. Ah, não, mas eu tenho uma promessa de saúde, de prosperidade financeira. Essa promessa você está vivendo e tem que suportar o processo. É só isso, você não está sendo alimentado pela palavra de Deus. Seja alimentado pela palavra de Deus numa igreja séria. O pastor prega, sim, para que você mortifique o pecado, para que você cresça em santificação, para que você glorifique a Deus e para que você também acredite, sim, nas promessas de Deus, especialmente aquela de vida eterna com Cristo. E para que você viva para a glória do Senhor. Vive para algo além do seu próprio umbigo, porque quem vive esperando só promessas pontuais, parece só vive para si mesmo. Sim. É a minha vida, é os meus processos, é a minha carreira, é a minha necessidade É de a alguma era coisa do que ego, Deus. né? Calma. E Exato. cadê o reino? E cadê evangelismo, discipulado? Levar a palavra de salvação para mais pessoas. Isso é o propósito da sua vida, servir a Deus e servir ao próximo. Então, assim, busca uma igreja bíblica. Primeira marca, pregação genuína do evangelho, palavra de Deus sendo pregada. Segunda, ministração de sacramentos. Existe Santa Ceia e batismo na sua igreja. Terceira, disciplina eclesiástica. Sim. Os membros que pecam de forma evidente devem ser disciplinados, porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina todo filho que ama. A sua igreja não disciplina ninguém porque não quer incomodar. Aí tá o povo todo em pecado e não está crescendo, e a igreja continua crescendo em pecado. Quarta marca, amor genuíno. Isso não é sobre você se sentir amado, acolhido. É sobre ver amor, especialmente genuíno pelo evangelho e pelas almas, o ardor fervoroso. Quinta marca, serviço. E se na sua igreja existe uma pregação genuína da palavra, mas tem pouco serviço, comece você a encabeçar alguns processos de serviço de amor na sua igreja. Sexta marca e última, não estou dizendo que é esgotável, tem muitas outras marcas que a gente poderia listar, mas 6 importantes, existe a grande comissão. A igreja não é só a instituição igreja, vocês, membros, são chamados todos os dias para orar por pessoas, por evangelizar, por trazer a palavra, seja na praça, seja numa cidade do interior, seja na sua redondeza, no trabalho, seja na faculdade, na academia, você no Uber, você está ali motivado, né, pela palavra de Deus e engajado também pela igreja, capacitado pela igreja para poder anunciar o evangelho de Jesus pela palavra. Então são 6 marcos. Busque uma igreja local, ame pessoas, esteja, se esforce. Tem um pequeno grupo durante a semana. Ah, mas eu trabalho demais. Cara, prioriza, vai, se reúne com aquele grupo de pessoas, de famílias. Se relaciona, conversa, se firma na palavra, começa a ler a palavra todos os dias. Eu sei que você não está lendo. Ler todos os dias é alimento. Lê a palavra de forma continuada. Tenho dúvida, Gabriel, eu não entendo. A solução nunca é parar de ler. Se você pegar uma criança que está aprendendo a ler agora, ela vai juntar as sílabas, ela terminou a palavra, ela até leu direitinho, mas ela não lembra nem o que leu. Qual o caminho para ela? Aprender. É parar a leitura? Poxa, como eu não entendi nada, eu vou parar de ler aqui. Não entendo, eu só fico recitando as sílabas. Repete, Não, é repetir, repete. é continuar lendo até ela ter um entendimento. É mesmo, eu tô vivendo isso com as minhas filhas, né?
Maria, Sofia, Natan também tá no letramento aqui. Então eles estão lendo e às vezes não entendem o que lê. Não conseguem resumir. Então a gente tá fazendo vários exercícios desses. Na escola também, na Ecoprime, com excelência. A professora Roberta e outros professores estão fazendo isso. Clarinha, fazendo isso com nossos filhos. Mas a Andressa faz isso direto. O caminho para você adquirir conhecimento bíblico é você ler a Bíblia e ler mais. E anotar suas perguntas. Mandar suas perguntas. De repente, manda na caixinha de perguntas lá. Né, do Gabriel CBO. Manda na caixinha de perguntas da Igreja Cristã em Aldeia, ou da Igreja Cristã em Recife, ou da Igreja Presbiteriana do Pina, Congênia, que ela abriu a caixinha de perguntas ontem. Isso. Então, assim, e bons pastores, bons pregadores vão te trazer boas respostas. Embora, por favor, não paute toda a sua vida em caixinhas de perguntas. Anota, tira dúvida com o discipulador, tira dúvida com o pastor, conversa, ora, coloca de joelhos, quebrando seu coração. Olha pro seu próprio pecado e diz assim, meu Deus, a gente tá vivendo um casamento que não é abundante, eu consigo perceber isso. E não é sobre os meus sentimentos, é sobre perceber que não está sendo abundante. Você precisa perceber quais são os seus pecados. Você facilmente já percebeu os pecados do seu cônjuge, né? Da sua esposa, do seu marido. É fácil. Percebe os seus. O que é que Deus quer tratar na sua vida? Mas, Gabriel, meu marido ainda não se converteu. Mas tem coisas na sua vida convertida. Minha esposa ainda não se converteu. Tem coisas na sua vida convertido. Que Deus quer trabalhar. Para que então ele possa, de repente, até moldar o coração do seu cônjuge. E você está impedindo. Entende o que eu quero dizer, né? Se é que nós podemos impedir os planos de Deus. Mas o que eu quero dizer? Nós temos responsabilidades. Sim. Então, de repente, você está falando de forma truculenta, está falando a verdade, mas sempre de forma truculenta, nunca sábia, nunca com sabedoria, com doçura, com uma palavra bem temperada, sempre com agressividade. Então, você vai desfrutar de amargura, meu querido, minha querida. E lembre sempre, ajuste bem a comunicação, invista no seu casamento, compre bons livros. Você tem bons livros, Sim. O Significado do Casamento, do Tim Keller, Sim. O que você esperava do Paul Reformando o David Casamento Tripp, também, muito bom. Reformando o Casamento do Douglas Wilson, o Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey, que é um livro incrível. Eu já tive contato com esse livro mais de 17 vezes, em leituras contínuas. Na verdade, foi audiobook, então eu escutava várias e várias vezes esse livro. Eu amava, eu gosto de escutar livros, então... Tem o Inabaláveis, tem mais livro vindo aqui, viu? Sobre casamento. Benção demais. Aqui no final, inclusive, eu divulgo o livro que a gente vai estar lançando em breve, inclusive, que é aqui é um tratado mais completo, digamos assim, que é o Inabaláveis, Como Viver um Casamento Abundante de acordo com a Bíblia. Boa. Aqui é Como Superar Dificuldades Financeiras no Casamento de acordo com a Bíblia. Sim. O outro é um panorama mais geral, tocando em todos os outros assuntos. Bacana demais. E se inscreve no Casamento Abundante no ano que vem. Por favor, você não vai se arrepender disso, eu posso atestar e falar com propriedade, porque eu estive presente. Gabriel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma contribuição, assim, não tenho nem o que explicar, né? Porque eu já sei o quanto o Gabriel contribui. Esteja seguindo as nossas redes sociais, vou passar de novo a de Gabriel, @Gabriel... CBO. C de casa, B de bola, O de olho. CBO, os teus sobrenomes, eu sempre quis perguntar isso. São as iniciais do meu sobrenome, mas a galera brinca que é comunhão, Bíblia e oração. Ah, legal! Então eu gosto dessa brincadeira. Legal, bacana. Mas é Campos Basílio de Oliveira, né? Meu sobrenome. O da Andressa também, sua esposa. Andressa Ecoprime, tudo junto. @Andressa, 2 S, Ecoprime 26. Segue também para acompanhar o nosso trabalho na educação cristã. A Escola Ecoprime, 26, lá no Instagram. E também a Editora Ecoprime, que são os livros didáticos e paradidáticos para todas as escolas do Brasil. O Casamento Abundante também tem Casamento no Abundante, Instagram. eu posto muito mais a repetição do Gabriel CBO. Então né? É a mesma coisa, né? Esteja seguindo e também. a Igreja Cristã em Aldeia, por favor, segue lá a Igreja Cristã em Aldeia. Boa. Por favor, venha congregar conosco. Esse domingo a gente vai ter o culto às 10 horas da manhã. Se Deus permitir, a gente vai dar continuidade ao estudo bíblico na carta de Paulo aos Romanos. Bênção demais. Esteja seguindo também aqui as nossas plataformas. O Instagram do Visão Comunica TV, no Instagram é @comunicatv. Esteja também aqui interagindo com o nosso canal aqui do YouTube, curtindo, comentando, encaminhando essa live para outros amigos que serão edificados, assim como a gente foi. E, Gabriel, já deixei aqui o convite aberto para Gabriel e Andressa estar aqui. Vamos trazer os dois juntos. Vamos falar sobre criação difícil. Gente, ficou aqui a pauta toda. Ficou a pauta toda aqui ainda para ser falada. Deixa eu ver se a galera vai curtir e, de repente... Deixa nos comentários se vocês querem que eu volte aqui. Por favor, peçam para vir Gabriel e Andressa juntos, que são um casal muito abençoadores e edificam muitas vidas, pela graça do Senhor, né? O Senhor derrama. Muito obrigada mais uma vez, viu, Gabriel? Deus esse abençoe. Presente. Mais um, viu, amor? Obrigada! Vou fazer a dedicatória para vocês. Mais um, eu quero. Mais um. Inabaláveis. Fiquem conosco. Até o próximo Pode Posicionar. Até mais. Deus abençoe abundantemente.